A gente costuma pensar em linguagem como, sei lá, só um jeito de se comunicar, né? Mas e se as palavras pudessem ser armas? Armas de verdade. É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando no universo de O Conto da Aia. Vamos entender como um regime autoritário usa as palavras não só para controlar as ações das pessoas, mas, o que é mais assustador, para controlar os próprios pensamentos. E essa frase aqui é o ponto de partida para tudo, é a tese central. Pensa bem, nenhuma palavra que a gente escolhe é por acaso. Elas sempre carregam um peso, uma intenção. E quando a gente fala de um sistema de poder, isso fica, nossa, muito mais evidente. A linguagem vira uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta usada de caso pensado para construir uma realidade específica e, claro, para manter o poder. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que só palavras, meras palavras, conseguem aprisionar a mente de alguém? Parece até coisa de ficção, mas não é. Como um governo consegue construir uma prisão sem grades, sem muros, mas com um dicionário? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora, olhando de perto as táticas de Gilead. Então, por onde o regime começa? O primeiro ataque, e talvez o mais cruel, é direto no pessoal. É um ataque à identidade. Porque, olha, antes de controlar o corpo de uma pessoa, é preciso quebrar o espírito dela. E a forma mais rápida de fazer isso? Arrancando aquilo que é mais seu, o seu nome. É importante a gente guardar bem este nome, June. Porque June não era só um som, uma palavra. Era a identidade dela. Era sua história, sua família, suas escolhas. Era a prova de que ela era um indivíduo, sabe? Uma pessoa inteira, com uma vida que pertencia a ela e a mais ninguém. E para fazer essa anulação da identidade, o regime usa uma ferramenta linguística bem específica. O nome é patronímico. Parece um palavrão, né? Mas a ideia por trás é assustadoramente simples e brutal. Basicamente, transforma o nome de uma mulher numa etiqueta de posse. Em Gilead, as mulheres deixam de ser gente para virar propriedade, e o nome novo delas é literalmente a marcação, o carimbo dessa posse. Olha só que perfeito este exemplo para entender a coisa toda. Antes, a gente tinha June, um indivíduo. Depois, ela vira Offred, que literalmente significa off-Fred, ou seja, pertencente ao Fred, uma preposição de. Uma palavrinha tão pequena é o que faz a mágica terrível aqui. Ela transforma uma pessoa num objeto. É a desumanização da sua forma mais crua, que apaga a história e reduz a mulher a uma única função, um útero a serviço do seu comandante. Mas, gente, apagar o nome é só o primeiro passo, é só a porta de entrada. A partir daí, Gilead vai construindo uma prisão bem maior, uma prisão feita inteiramente de palavras, para enjaular a mente de todo mundo. A lógica por trás disso é genial e terrível. Se você controla o que as pessoas podem dizer, com o tempo, você começa a controlar o que elas conseguem pensar. E essa jaula linguística tem várias grades. Olha só como tudo se encaixa. Essas saudações obrigatórias, tipo bendito seja o fruto, não são só um bom dia religioso. São testes, o tempo todo, para ver se você está na linha. A proibição da leitura e da escrita para as mulheres, isso é cortar o acesso a qualquer ideia diferente, a qualquer registro do passado. É apagar a memória coletiva. E essas frases repetidas, como sob os olhos dele, criam um clima de que alguém está sempre, sempre vigiando. Não é uma regra ou outra, é um sistema completo. E aqui, gente, está o pulo do gato. Pensa na linguagem como se fosse uma caixa de ferramentas da nossa mente. Cada palavra é uma ferramenta. Agora imagina que o regime chega e tira um monte de ferramentas da sua caixa. Tira a ferramenta liberdade, rebeldia, crítica, direitos. Como é que alguém vai construir um pensamento de resistência se não tem mais as palavras para isso? A linguagem vira um filtro, entende? Ela limita o que a gente é capaz de pensar. Essa tática aqui é uma das mais sinistras. O regime pega palavras que todo mundo conhece e gosta, palavras positivas como fé, proteção, moralidade, e simplesmente vira o significado delas do avesso. Proteção vira sinônimo de prisão. Fé não é mais sobre crença, é sobre obediência cega. O que isso faz? Cria uma cortina de fumaça. A opressão ganha uma cara de coisa boa, de coisa justa, e fica muito, mas muito mais difícil lutar contra algo que se disfarça de virtude. Ok, o cenário parece sem esperança, né? Mas, mesmo no sistema mais sufocante, existe um lugar que é quase impossível de controlar por completo. A nossa mente, o pensamento. E é exatamente aí, nesse espaço interior, que a verdadeira jornada de resistência da protagonista começa. Esse contraste aqui diz tudo, não é? Do lado de fora, a gente vê a Offred, quieta, obediente, quase um autômato repetindo as frases que mandam. Mas por dentro,
Ah, por dentro a mente dela tá pegando fogo. É o único lugar que ainda é dela. Um santuário secreto cheio de lembranças e de resistência. É ali, dentro da cabeça dela, que acontece a verdadeira batalha. E como ela luta? Com a memória. Lembrar se torna o protesto silencioso dela. Cada vez que ela pensa no seu nome, Joan, na sua família, na vida que ela tinha antes, ela está ativamente desafiando a tentativa do regime de apagar quem ela é. Cada lembrança é um grito silencioso que diz: eu ainda existo. Eu sou mais do que essa função que vocês me deram. Só que essa resistência que começa na mente não fica lá para sempre. Ela evolui, ela cresce e se transforma no ato mais poderoso de todos. O ato de contar a própria história. A narrativa. Contar o que aconteceu. Vira a arma definitiva contra um sistema que quer ser o único dono da verdade. Então, a gente pode resumir a jornada de resistência dela nesses 3 passos. Primeiro, sobreviver. O básico, manter o grupo vivo. Segundo, lembrar, manter a identidade viva se agarrando na memória. E por último, o passo final, narrar, contar a história. Porque quando ela conta, ela não está só salvando a verdade para si mesma. Ela está projetando essa verdade para o futuro, garantindo que a história de Gilead seja a versão de quem sofreu e não de quem oprimiu. No fim das contas, é essa a grande lição que fica, né? A luta pela linguagem é, na verdade, uma luta pela nossa própria humanidade. Dar nome à opressão, contar a própria história, se recusar a esquecer quem se é. Isso vai muito além de só falar. São os maiores atos de libertação que existem. E a gente termina com essa provocação. A obra é um alerta gigante sobre os perigos muito reais de quando a linguagem é manipulada, e isso nos força a pensar. Se as palavras têm todo esse poder de oprimir, de aprisionar, qual é o poder que as nossas palavras, as que a gente usa todo dia, têm para libertar?